teremos a participação de Bruno Tenório, que é o representante da região de Lugano. Ele, no momento, está em Milão, tá? No qual ele vai dar todas as informações dessa região para poder ter melhor tips e informações para poder vender essa região em nosso portfólio para nossos clientes. Bom dia, Bruno, muito obrigado. Larissa também, que é da empresa do Bruno. Agradecemos seu tempo e, por favor, continue com a tua apresentação, Bruno. Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade. Bom, apresentando o Bruno Tenório, eu trabalho com Ventana Lugano Region desde o final de 2024, antes quando o mercado Lugano começa a se interessar pelo mercado brasileiro. Por quê? O diretor atual da Lugano Region, o diretor-geral, é o Máximo Boni. Eu vou estar fazendo uma apresentação que vocês possam entender esse organograma, mas ele foi diretor de São Moritz, né? Ele foi durante bastante tempo o representante de São Moritz, não o representante, mas o diretor lá na sede, e ele fez um trabalho muito importante com o mercado brasileiro. E então, quando ele assume Lugano Region, ele volta a querer atuar no mercado brasileiro e aí buscando Lugano. Então, nos procure, a gente desenvolve essas ações que eu vou estar apresentando aqui agora. O primeiro ponto estratégico é que Lugano ele fica muito próximo a Milão, né? Então, a gente está falando de uma cidade que está a 1 hora de Milão. Então, a principal estratégia, pela minha experiência, eu que fico baseado em Milão, eu vejo muitos brasileiros, que o mercado italiano é um mercado de muito interesse dos brasileiros, mas também um mercado suíço, né? Os destinos suíços. Então, eu percebo muitos brasileiros na cidade de Milão e muitos fazem um tour nesses destinos próximos, né? E, obviamente, incluindo também Como. Hoje, Como ele passa por um problema com grande parte da Itália, do overturismo, né? Quer dizer, tem uma quantidade muito grande de pessoas. Então, se você pega pelo trem como exemplo, se você pega o trem saindo de Milano de entrada, passa por Como, aquela massa de turistas desce nessa cidade, e depois o trem segue até Lugano, que são mais ou menos 30 minutos depois ele segue até Zurique. Esse trem, quando você chega em Zurique, você tem uma outra atmosfera. Então, a estratégia principal é vender Itália junto com Lugano, ou Lugano junto com Milão. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação de um vídeo que vai para vocês entenderem um pouco esse destino, e aí eu entro na apresentação das experiências especificamente. Eu espero que o som ele funcione. O som está saindo? Sim, sim. Pelo vídeo, eu vou mandar depois diversos materiais, e aí eu vou fazer agora uma rápida apresentação do que é Lugano, né? Então, esse é o Lago de Lugano, né? Fica na Suíça, no cantão do Ticino. O Ticino são 27 cantões, né, em toda a Suíça, e o único cantão, né, você tem os cantões de idioma francês, os cantões de idioma alemão,
o Graubünden, que tem uma parte que o idioma é o reto-romano, né, o romanche, e o Ticino é o único cantão de idioma italiano na Suíça. Então, esse é o nosso diretor-geral, que é o Massimo Boni, ele que eu estava então comentando que ele foi diretor no mercado em São Moritz. Então, ele tem, a partir do trabalho que deu muito certo em São Moritz, vamos implementar um processo similar, uma estratégia um pouco diferente, promovendo Lugano no mercado brasileiro. Então, essa é a aposta da cidade de Lugano e principalmente do Massimo Boni, que teve já no final do ano passado, num evento que a gente fez no Pão de Açúcar, e que vai estar vindo uma vez por ano para algumas atividades. Então, só para entender um pouco a distância ali, a gente está falando de Lugano, quando a gente vem de Zurique, são 2 horas e meia, né? Se alguém vem de Zurique para fazer um tour que pegue Zurique, alguns destinos daquela parte dos cantões alemães, seria mais ou menos 2 horas e meia. De Milão, onde tem um aeroporto, né, que muitas pessoas podem descer em Milão, que faz no norte da Itália, a gente está falando de mais ou menos 1 hora. Então, como eu passei aqui, a gente sai de Milão, aqui está Como, né, na minha setinha, e pouco tempo depois começa o Lago de Lugano. Então, fica muito próximo. E aí tem uma revista, a Vogue, né, que recentemente lançou uma matéria exatamente isso. Esqueçam Como, descubra Lugano. Então, esse um ponto principal do Lago de Lugano, obviamente, é o lago e a relação com as montanhas, né? Então, aquele lago que você tem, obviamente, nessa foto, mas porque está uma foto mais de outono ou primavera, mas quando agora, nesse período de maio, né, de abril, final de abril, maio, começa a ficar realmente bastante ensolarado, é uma região das mais quentes da Suíça. Então você tem aquela vegetação, né, que vai se transformando aqui totalmente verde, a gente vai ver algumas fotos depois, o que viram no vídeo, mas ao mesmo tempo a gente tem essa relação com os Alpes. Então aqui você vai ter um lago que tem diversas atividades, que quando chega a partir de abril fica super esverdeado, azul. Também ainda você consegue apreciar os Alpes, tendo aquela impressão que você está, de fato, na Suíça. Então a gente vai passar por algumas experiências, né, que o Lugano oferece. Então, uma dos pontos de interesse, obviamente, é quando você sai do centro de Lugano, do centro histórico de Lugano, existe os passeios de barco, né, que podem ser o barco público normal, que vai passando por todo o lago, e aí tem algumas vilas, né, antigas vilas de pescadores, como a Vila de Gandria, por exemplo, que é essa que a gente está passando aí. Então, Gandria é um vilarejo que fica, né, quase... o desenho de Lugano era um pouco... fica ali cortando entre Itália e Suíça, né? Então, mais 20 quilômetros depois já está na Itália de novo, né? Dessa vila aí. Então, a gente tem uma vila que tem diversos restaurantes, o Grotto, né? O Grotto são restaurantes que ficam em grutas, né? Que ficam à beira do lago. Então, eram onde esses pescadores se alimentavam, né? Então, hoje viraram restaurantes super interessantes, mas mantendo aquela simplicidade ainda. Então, Gandria é uma das vilas que tem diversas atividades ali dentro para serem realizadas. A outra é Morcote. O Morcote é uma outra vila que tem uma das vilas que é considerada mais bonitas, né, da Suíça. E um dos pontos interessantes é que, claro, tem uma trilha super bonita que você pode passar pela igreja, e depois subindo toda essa montanha, e vai dar ali em algumas vinícolas, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessas vinícolas depois, porque a gente não associa muito a Suíça aos vinhos, né? Associa mais a Itália, a França, enfim. Mas a Suíça tem uma produção muito expressiva também, claro, guardadas as proporções do país, mas também expressiva de vinho. Então, aqui até uma informação que foi eleita a vila mais bonita da Suíça em 2016. E aí, quando eu falo das vinícolas, né, essa imagem é da Tenuta Castelo de Morcote, que fica mais no alto quando a gente vê aquela perspectiva de Morcote. Então, a Tenuta isso aí já na perspectiva mais do alto, né? Então, são
são pequenas fazendas, né, produções, quando a gente fala em fazenda, né, ou produções agrícolas na Europa, claro que as proporções são diferentes do Brasil, mas são ali 150 hectares que produzem diversos tipos de vinho, né? Então, Lô e vários outros vinhos, e a gente também pode estar promovendo, que a gente vai mostrar depois no roteiro, mas vocês possam entender as possibilidades, incluindo as visitas aos vinícolas, né? E o que é interessante é que você pode chegar de barco em todos esses pontos e tudo fica mais ou menos a 20 minutos de distância do centro de Lugano. Então, é tudo muito próximo, né? E a outra vinícola, que é a Fattoria Moncuccheto, que é uma outra que também fica bem próximo ao centro, né? Então, quer dizer, o centro sempre tem uma montanha próxima, quando você vai ver já está como se fosse num outro local. Essa tem um ponto interessante, que é uma arquitetura do Mário Botta, né? Um arquiteto muito importante na Suíça, global, e que produziu todo esse projeto da Fattoria Moncuccheto, e ali também tem uma produção de vinho bastante extensa, foi considerado um dos melhores vinícolas da Suíça, e ali também podemos incluir nos tours visitas à vinícola e também a degustação. Aí você inclui os queijos suíços, os vinhos locais, enfim. Então, essa é a atividade em torno das vinícolas. Só para pegar, vamos falar aqui entre lá junto, mas para entender aqui, Morcote, dessa perspectiva aqui, a gente vai dando o giro e fica para cá, Morcote, tá? Gândria fica para essa região aqui, onde também a seta para cá. Então, aqui é o centro de Lugano, né? Então tem um formato aqui quase no coração. Tem alguns beach clubs, né? Que a gente chama de Lido, né? No italiano, que ficam aqui, que são praias, e vários hotéis que ficam aqui à beira do lago. Então, dentro dessas... desculpa voltar, não gosto de voltar, mas esse aqui é o Monte São Salvatore, né? Então, a gente tem duas perspectivas. Essa perspectiva que a gente está vendo daqui seria do Monte Bré. Então, são dois montes que um olha para o outro e os dois conseguem olhar, mas são duas perspectivas diferentes, né? É interessante que aqui tem um enclave italiano que se chama Campione da Itália, né? Que é um enclave italiano, dos poucos países que tem essa questão do enclave. Então, quando a gente fala do Monte Bré, onde eu estava explicando, todas essas duas montanhas, que são duas atividades muito interessantes, você sobe com os funiculares. Então, no Monte Bré, é um dos funiculares mais antigos da Suíça, né? Desde 1908, e são mais ou menos ali 10 minutos de um ponto, depois tem mais um segundo trecho, então 20 minutos, subindo com os funiculares, aí você vai ter realmente uma visão deslumbrante, cortando toda a cidade, os lagos e os Alpes todos. E ali as atividades de trilha, passeio de bike, e aí depois uma caminhada que eu vou mostrar para a cidade, para a Vila de Bré. E o Monte São Salvatore, que aí a gente está vendo aqui o Monte Bré, é esse aqui. Então a gente sobe, né, aqui no Monte Bré, aqui tem a Vila de Bré, que eu falei, talvez mostrando agora, explicando agora, e aqui embaixo fica a Gândria. Então aqui a gente também consegue fazer atividades que vai do Monte Bré, pode descer aqui para a Vila de Bré, que é uma caminhadinha de 20 minutos, super agradável, uma vila histórica também, que eu vou passar. E para quem está um pouco mais aventureiro, pode descer essa trilha, que é mais ou menos 1 hora, também tranquila, nada muito complexo, para a Vila de Gândria. Tá? Então, essa é a perspectiva do Monte São Salvatore. E a gente implementou uma parceria entre Pão de Açúcar e o Monte São Salvatore, onde o visitante do Pão de Açúcar, o brasileiro, ele vai poder pegar aquele bilhete e pagar 50% quando estiver no Monte São Salvatore no funicular. E vice-versa, o visitante suíço que estiver no Monte Bré vai poder pegar aquele bilhete e visitar o Pão de Açúcar, né? Então, essa é uma das atividades. E aí, quando a gente fala de Suíça, a gente fala de uma maneira geral, um país que ele tem ali, principalmente, a principal feira de arte do mundo, né? Que é a Arte Basel, na cidade de Basel, Basileia. Mas, quando a gente fala de Suíça, todos aqueles os cantões têm muitos recursos, investem muito em arte. Então, tem alguns museus e mais de 40 galerias na cidade de Lugano, fundações de arte também, e muitas famílias, né, que investem. Então, sempre tem grandes exposições também
nos museus, nos centros culturais de Lugano. Então, a gente está falando aqui 35 museus, né? Quer dizer, são pequenos, grandes, mas tem 4 que são realmente muito importantes. Depois tem vários outros que são financiados, famílias, atividades menores, galerias, e as 48 galerias, né, de arte que estão nessa região toda do Lugano Region, que não fica só na cidade, mas na região em si. Então, um dos museus, né, é o MASE, que é um dos museus assim, mais importantes ali da Suíça, por trazer também toda uma história, né, da região do sul, porque ali a região de Lugano era exatamente a última cidade, uma das últimas cidades que ligava o sul da Europa, né, com a parte norte da Europa. Então você tinha ali aquela montanha do Gotardo. Então ali é exatamente a transição desse norte da Europa, esse outro modelo de pensamento, com o sul, esse sul mais latino, né? Então, esse é o MASE, que é um dos museus mais importantes, que tem destaque para uma coleção local, mas também internacional. E o LAC, né, que é o Centro Cultural, que fica à beira do lago, né, que é o Lugano Arte e Cultura, que abriga diversas coleções também e tem sempre exposições muito interessantes. Então, sempre de artistas renomados internacionalmente. E aí, quando a gente cai para a gastronomia, a gente tem uma coisa um pouco... Esse que é o variado. Tem uma coisa um pouco mais relax, mas também tem os restaurantes Michelin, as coisas que são bacanas. Então, quando a gente vai para aquelas atividades como um pouco mais à beira do lago, a gente está falando dos grotti, que em italiano é o plural de grotto, né? Então, são tavernas, ou no grotto são como gruta, né, em italiano. Aqui a gente não tem uma clássica, mas aqui são algumas fachadas de groto, mas que ficam sempre dentro ou próximo de uma montanha, uma pedra. Então aqui dentro sempre tem uma adega, tem uma coisa que fica dentro de uma montanha. Então a gente está falando sempre à beira do lago e obviamente pode chegar de barco, os barcos tradicionais, mas também tem os serviços que a gente vai estar também ajudando nesse processo. São serviços que vão de pequenos barcos, barcos de madeira privados, que levam do centro até o groto específico, né? E aí pode ter também atividades como workshops e nesses grotos. Então, e a gastronomia também, mais estrelada. Então, tem alguns restaurantes também que oferecem uma experiência um pouco mais, quer dizer, mais sofisticada, aquela coisa como a gente entende da Suíça, de elegância, né? E aí a gente está falando das trilhas, para quem, né, o brasileiro às vezes não é muito das caminhadas, né, das trilhas, mas acho que é um ponto muito interessante, são as atividades de natureza, né? Essa é uma trilha muito leve, que sai de Gandria e vai até o centro de Lugano, são apenas 3,3 quilômetros, por isso que a gente foi selecionando os mais, são coisas que não tem subida, então ela vai sempre aqui assim, né? Ela sempre é uma coisa reta, vai passando por Tovacocheano, tudo isso, até chegar ao centro de Lugano. Então, Sentiero, né, o caminho, né, das olivas, né? Então tinha muitas produções de oliveiras, né, nessa região. Então tem essa vegetação muito já próxima daquela coisa mais mediterrânea, né? E aí a gente tem um outro ponto, né, que a gente falou de Morcote, quando eu volto para Morcote. Então, aqui a gente tem uma caminhada que vem lá do centro, né, que tem sempre pontos de barco, né, sempre tem alguns portozinhos, né, onde tem os barcos públicos, e aqui você faz uma caminhada que vai para essa igreja, que é super bonita, tem um visual maravilhoso. Depois você pode passar por alguns parques, né, que estão no entorno, e tem todo um caminho, né, já próximo a casas e tal, que fica nesse alto, então você consegue ter um visual realmente deslumbrante. E o que é interessante é aquilo que a gente não espera da Suíça, ver a vegetação, ela é super densa, né, uma vegetação que poderia lembrar, não sei, né, ali a Estrada de Santos, alguns pontos, né, vamos botar assim, né, daquela vegetação densa verde. E aí, para as ações em família, a gente está falando, tem algumas atividades, como o Swiss Miniature, que é uma coisa que agrada para nós adultos, mas também, obviamente, para as crianças. Então, você encontra
um parque enorme, de 14 mil metros quadrados, que tem toda a Suíça ali dentro, ou seja, todos os principais pontos importantes, relevantes, turísticos, que a gente, quando pensa da Suíça, incluindo montanhas, você vai encontrar ali em miniatura, né? Então é um parque incrível que fica ali também, muito próximo em Driso, né? Que fica do lado de Lugano, que é uma atividade que tem que se fazer também, mesmo que não vá com a família, mas é uma das atividades que a gente pode considerar como família. Depois tem as atividades, né? Que é o Spa and Splash, né? Que são um parque aquático, que aí para quem quiser estar com criança, então deixa as crianças no parque. E depois tem os papos, os pais, enfim, e com massagem, com sauna, uma série de atividades, com visual super incrível, com piscina lá de fora. Então, isso também é uma atividade super que dá para associar, né? Os pais ali com crianças, ou simplesmente um casal que queira curtir uma atividade. O outro é o Monte Tâmaro, que é um local que chega também de gôndola, e ali tem várias atividades para o universo dos adolescentes, de crianças, principalmente com arborismo. Então, tem muitas atividades ligadas a esse tipo de... envolvendo a natureza, né? Isso que a gente precisa, quer dizer, deixa o game de lado, e ali são atividades muito ligadas à natureza, com toda a estrutura, com toda a segurança dos operadores ali locais. E aí, chegando aqui, concluindo, tem muito mais coisas, mas eu fiz assim um apanhado. A gente está falando da parte de shopping. Como Lugano é o terceiro maior centro financeiro da Suíça, a gente está falando do primeiro maior centro financeiro, a gente está falando Zurique, depois vem Genebra e depois o Ticino, depois Lugano, que fica nesse cantão do Ticino. E Lugano, obviamente, ele ficou muito famoso, obviamente, muito pelas famílias prominentes italianas que investiam o seu dinheiro. Quer dizer, toda a Suíça recebia dinheiro do mundo todo, mas ali naquela região recebia muito da região da Itália, né? Então, ainda é um centro muito importante, então você vê muitos moradores internacionais, e com isso acaba tendo muitas marcas, né? Ali todas as marcas que a gente imagina internacionais estão ali, e então tem acesso também numa cidade histórica ali super bonita, com todas essas compras. E depois tem o outlet, né? Todo mundo ali, pessoas que gostam também, ainda tem o outlet com as principais marcas internacional. Então encontra aí, enfim, está em Mendrisio, perto do Swiss Miniature, e ali tem todas as marcas importantes aí, internacionais, italianas, que as pessoas saem ou da Itália ou da própria Suíça para comprar, e ali também tem o tax-free, todas essas atividades. Na hotelaria, a gente tem pegamos algumas opções, como o Vila Castanhola, que é um hotel maior, e ele fica à beira do lago. Ele tem também um pequeno lido, né, que fica bem no beira do lago, onde as pessoas podem também, se quiser utilizar a piscina, utilizar o lago, que acho que é o ponto mais interessante. Você está ali na primavera, verão. E aí tem isso, piscina interna, espaço beleza, tem uma série de atividades, restaurante estrelado, enfim, uma série de atividades que acontecem ali dentro. Depois a gente está falando do Splendid, que é um hotel que fica também na frente para o mar, mais tradicional. Ele tem de uma família italiana, ainda é de uma família italiana, romana, né, que tem esse hotel, e ele tem um perfil mais tradicional, né, também, que agrada, e tem mais ou menos o mesmo tipo de preço equiparado ao que do Vila Castanhola. Fica bem mais central ali. Os dois são na mesma orla, né, mas esse fica bem no centro, onde fica o centro de Lugano, e o outro mais à direita, né, quando a gente olha para esse hotel. Depois a gente tem um hotel boutique que fica em Morcote, que ele pertence àquele Tenuta Castelo de Morcote, que é essa vinícola que eu apresentei inicialmente. Eles também têm esse hotel, que você pode ter uma experiência um pouco mais tranquila, né, vamos botar assim. Então você tem um restaurante ali estrelado, você tem bem mais tranquilo, ele fica mais isolado, mas ele realmente é um charme. Você faz essas atividades ligado a Morcote, a essa vinícola, e é realmente um lugar para detox.
Aí para grupos, né? E aí uma coisa que a gente quer trabalhar, esse que é um ponto importante, é o seguinte: a gente associa a Suíça sempre a coisa muito cara, né? É isso que acho que eu vou passar. Você primeiro eu vou falar desse hotel que ele é mais para grupos, né? Ele tem preços mais acessíveis, preço mais acessível e ele também tem bastante quantidade de quartos, né? Então isso é um hotel que seria um hotel para esse tipo de público que queira atuar. E, por último, o Novo Hotel, que aí, falando desse que todo mundo conhece, né, que está em todos os lugares aí, que tem, é, que tem ali também para quantidade grande de quartos, muito bem feito, e aí dá para trazer um público também, não só aquele público AA, né? Você pode trazer diversos públicos, né? Isso que é interessante. E aí eu vou fazer uma sugestão de itinerário. Mas só antes do que eu estava falando, para não esquecer, Lugano é uma cidade que é diferente quando você vai para São Maurício, você vai para destinos de esqui, esse tipo de coisa, você precisa gastar muito, né? Quando você está falando de Lugano, você está falando de, né, você está próximo de Milão, os valores, só para você entender, né, mesmo claro, vai se organizar um transporte, o que for, mas se você bota num trem, uma passagem de trem que sai do regional, tem dois trens, né? Tem um trem que é o Eurocity, né, que vai direto a Zurique, né, que para em alguns trechos, mas Lugano, sei lá, 20 euros. E o regional, não, 20 não, 30 euros talvez, 20, 28, alguma coisa assim. O regional, que é aquele que fica na região de Ticino e Lombardia, ele está em torno de 12 euros. Então, quer dizer, e aí quando você pega os hotéis, são preços similares a Milão. Não tem nada assim, você vai ficar num lugar que vai ficar tudo 30% mais caro. Não, são preços similares a Milão. Milão também é uma cidade e que tem uma grande quantidade de brasileiros que visita. Então os preços vão ser similares. Os restaurantes com preços similares, os aperitivos com preços similares, porém com um padrão um pouco mais acima, né? Limpeza, né? Você não tem aquela coisa. Você, quando atravessa a fronteira, já tem aquela coisa um pouquinho mais bagunçadinha. Ali você tem tudo, né? Desde o trem, que é limpo, você vai no banheiro do trem, um banheiro limpo. Enfim, a cidade em si, a organização. Enfim, isso é um ponto interessante, mas com valores muito similares. Bom, então eu faço uma sugestão aqui de 3 dias, que pode ser você juntando, né, alguns dias em Milão, pegando algumas cidades ali em volta, e aí você dando incluindo Suíça nessa história, que isso é interessante, sem botar, vender Itália com Suíça, no cantão ao sul, de influência italiana, então você junta Itália e Suíça, você vende essa cidade e junta ali 2 noites em Lugano. Então o que a gente poderia sugerir? Quando chega na cidade, né, esse é o centro, né, então a estação de trem fica aqui, mais no alto. Quando você chega, você pode fazer logo um city tour, né, nesse centro histórico de Lugano. Vários restaurantes à beira do lago, nas praças, né, super simpáticas, que já pode começar fazendo esse almoço, ou sair dali depois desse centro histórico, desse tour, pode pegar já um barco e almoçar direto para Gandria, almoçar em Gandria, mas a gente aqui sugere, no caso, já fica no centro histórico, no centro de Lugano, faz esse tour por ali, depois pega o barco, vai para Gandria, faz a caminhada pelaquela vila que é super pitoresca, uma coisa super bonita, e dali um barco que vai levar até um groto, né? Então dali tem alguns que a gente vai recomendar, que oferece workshops, que você pode fazer pasta ou enfim, coisas que são muito tradicionais daquela região, com jantar, né? Vinho local e tal. E aí quando volta, explorar a Via Nasa, que é aquela onde eu falei, que tem diversas lojas, né? E a gastronomia no centro de Lugano. No dia 2, você já sai e já leva para o Monte Bré, né? Então, quer dizer, no Monte Bré, a gente está falando aqui, tá vendo? Mais uma vez, aqui é o São Salvatore, que é o centro, esse bairro se chama Paradiso, né? Então, Morcote aqui. Enfim, então, Monte Bré, você chega naquele monte, tem um café, tem uma série de, 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 de caminhadinhas, né, que você pode fazer naquela região com vista assim deslumbrante.
e fazer a caminhada até o monte, até a Vila de Mbré. Depois, ir para uma vinícola, né, fazer uma taste, aí tem duas que a gente está recomendando ali, como a gente recomendou, seja Tenuta, Castelo de Morocote ou Moncuqueto. E depois a gente está falando de passar pelo LAC, né, que é esse museu, que é um passeio mais leve, né, naquela região, e aí janta no centro de Lugano, que tem várias pequenas tavernas, tem coisas maiores, enfim. A gente vai mandar uma lista, a gente vai estar aqui ajudando a vocês a criarem isso. No dia 3, pode ir ao Monte São Salvatore, que está bem ali no centro também, a saída, né? E aí pode fazer algumas caminhadas por ali, tem um restaurante, tem café, coisas que vão acontecendo, e uma vista realmente incrível, você consegue ver a Itália, montanhas mais acima na Suíça. Depois, o almoço no restaurante local, depois descendo, né, o Swiss Miniature, depois do Swiss Miniature pode fazer o Foxtown, que é esse outlet, e aí encerrando Milão. Isso é com 2 noites, uma possibilidade com 2 noites, você consegue fazer bastante coisa, mas também um pouco leve, não é uma coisa tão pesada que você vai sempre relaxando, senta, toma um café, vinho e por aí vai. Enfim, isso aqui é o que a gente, Lugano Region, né, que é o que dá todo o direcionamento a tudo isso, e a gente fica como um ponto de apoio no Brasil, que também colabora com o Switzerland Turismo, tá? Que é o órgão que promove todos os destinos, mas alguns destinos eles preferem ter um representante para facilitar a comunicação e fazer um trabalho mais direcionado, né, com cada agência. Então, vou distribuir também essa apresentação para que vocês possam ter acesso, vou deixar com o Daniel. E o que eu vou... um ponto que eu já queria só elencar para a gente avançar outra questão é o seguinte. Esse ano acontece nessa região de Lugano uma atividade muito interessante que se chama um festival chamado Sapori Ticino, São Pellegrino Sapori Ticino. E todo ano eles fazem, há 18 anos eles fazem, né, atividades e trazem os melhores chefes do mundo para a Suíça, aí vão ter em parceria com hotéis, com restaurantes, uma série de coisas. E esse ano decidiu-se o Brasil como tema. Então, tem diversos, né, temas. Então, em 2002 foi Espanha, depois foi França, e aí ele está falando aí de chefes super importantes, como Roca, né, e que participam desse festival, acontece principalmente em Lugano. Então, está falando Botura, Roca, Caminhada e vários chefes importantes estrelados. E aí, com patrocinadores, né, são vários patrocinadores importantes, banco e a Lugano Region, né, porque acontece ali. E esse ano a gente está trazendo a ideia de também promover Lugano como um destino gastronômico, né? Então, realmente é fantástico, né? Então, você pode estar ali, tanto parte da gastronomia quanto parte do lago. Isso aqui já é uma imagem já do verão, você pega os barcos, fica mergulhando ali naquele lago, uma coisa fantástica. E a ideia é trazer alguns chefes, são selecionados, nós também fazendo a consultoria para esse festival esse ano, convidamos 2 chefes de São Paulo, o Ivan Halston, do Tuju, 2 estrelas Michelin, o Luiz Felipe Souza, do Evaí, e do Rio de Janeiro estamos levando o Rafael Costa Silva, do Laçai, também 2 estrelas, o Alberto Landgraf, também 2 estrelas Michelin, de Curitiba, a Manu Bufara, que foi eleita como ela chama América Latina durante alguns anos. E como esse ano vai ser também um ano da COP30, essa coisa toda, a gente está trazendo um chefe da Amazônia, da região do Pará, que é o Thiago Castanho, que é o chefe que sempre recebe esses grandes chefes de São Paulo, Rio, quando eles querem comer na Amazônia, pesquisar um chefe da região, e via lá o Alex Atala, quando vai para a região onde ele vai comer, é lá com o Thiago Castanho. E aí chegamos nele. E aí a ideia é promover também, obviamente, essa região como um destino gastronômico. Então, a Suíça está apoiando esse projeto. Aí são vários
atividades, né, press conference, revistas, as mídias sociais, então eles vão estar lá, então estou falando de quantidade de followers, estou falando de mais cerca de 1 milhão de followers, 1,5 milhão de followers, se juntar todos esses, né, todos os chefs que estão nesse projeto. Enfim, então vão ter várias atividades ligadas à gastronomia também, que vai botar em voga também Lugano, né? Esse festival acontece sempre de setembro a novembro, a gente vai estar fazendo bastante ativação quanto a isso, tá? E a partir no dia 10, a gente vai estar organizando um evento de lançamento com o Dani, que é o CEO desse festival. Eu vou estar fazendo com ele um giro, né? São Paulo, Rio, Belém, Curitiba, para ter um encontro com esses chefes, também ativações junto com essas autoridades do destino, Secretaria de Turismo e tal, porque acaba promovendo também, de alguma forma, um ganha-ganha, né? Então, eu queria dar essa relevância também a esse evento, porque no dia 10 a gente vai estar fazendo uma atividade lá no Consulado da Suíça, na residência oficial do cônsul, onde ele vai estar fazendo o lançamento desse evento no Brasil, né? Então a gente vai estar ali fazendo um evento junto com o embaixador, com o cônsul, com a presença do Dani, e vai ter ali uma atuação musical, enfim, vai ser uma atividade que a gente também vai estar falando sobre Lugano. Então, obviamente, eu vou enviar também o convite para todos vocês. E aí, só para concluir, aquilo que eu falei da parceria que a gente fez com o Pão de Açúcar, eu vou mostrar aqui. Isso é um vídeo que está no Instagram, por isso que ele está aqui meio reduzido, né? Mas acho que vocês vão entender de qualquer maneira o que é. E Lugano Region definiu o mercado brasileiro como uma de suas prioridades. E, para isso, escolheu a Hub Pronto para colaborar com estratégias personalizadas de comunicação, marketing e trade. A região de Lugano considera o Brasil como um dos mercados estratégicos para o turismo receptivo. É muito importante esse intercâmbio cultural entre a Suíça e o Brasil. Rio de Janeiro e Lugano, né? O Pão de Açúcar, que é patrimônio cultural, essa beleza que está aqui em cima, levando para a Suíça. Dentro do ranking de turistas estrangeiros, os suíços estão no 23º lugar. Com essa parceria, se Deus quiser, vamos vir muitos mais suíços para cá e vamos passar eles entre os 10 primeiros. Lugano Region Acho que travou. Bruno? Rio de Janeiro. Oi, tá saindo o som, não? Eu acho que travou o O vídeo. som não saiu? Não, o vídeo travou. O vídeo travou. Oi? Travou o vídeo. Oi, alô? Acho que travou o Bruno, né, Larissa? Ah, o Bruno travou, mas deixa eu ver aqui. Alô, Daniel? Oi. Bruno, sim. Travou o vídeo, depois Oi, você agora travou, mas já voltou. Pode falar, Bruno. Ele vai reiniciar lá. Tá ok. Não sei se a Fabiana ou você, Larissa, tem alguma coisa mais a acrescentar da apresentação. O Fabiana está no mudo. Oi. Oi, Bruno, voltou? Quer alguma coisa, não? O que vocês perderam? Não, depois travou o vídeo quando saiu, eu Na acho que fala da Fabiana. da Fabiana.
Mas tudo bem. Aquilo ali era para falar um pouco do que foi o evento que fez a parceria entre Monte Salvatore com Pão de Açúcar. E aí juntou ali o pessoal da esfera federal, municipal, enfim, juntou cônsul, juntou embaixada. Então, esse eu fiz um panorama, mas vamos entender as ações que a gente está desenvolvendo. Eu queria saber se vocês têm dúvidas, o que eu posso estar colaborando. Mas o nosso objetivo prioritário, nós somos aqui como fosse a cara e os braços aqui do Lugano Region, vamos estar ajudando vocês a se conectarem com o DM6, vamos estar compartilhando essa apresentação, para que vocês possam ter uma noção dos produtos e experiências, e vamos estar conectando com os DMCs que possam facilitar a vida de todo mundo, porque às vezes tem DMC em Zurique, às vezes tem DMC na Itália, mas na região mesmo tem alguns muito específicos que isso seria positivo. Então, Perfeito. Esse é o nosso objetivo, estar ajudando as agências a se conectarem e, obviamente, incentivando a colocar no seu portfólio. Sim. São poucas que hoje trabalho ainda com o Lugano, então a gente vai fazer agora um trabalho bastante intensivo e já convido vocês a estarem nesse evento no dia 10. Ok. Eu acredito que as dúvidas, né, vão começar quando a gente já tem as solicitações, as informações, para a gente também poder fazer todo colocar também Lugano no nosso portfólio, né? Que ele já está, né? Mas agora com um pouco mais de ênfase. Tá ok? Ok. Então, as dúvidas, com certeza, Bruno, vão aparecer sempre quando tiver alguma dúvida da nossa equipe, das solicitações, tá? O teu treinamento foi bem explicativo nessa parte muito rápida, né? Mas aprofundando mais vai ser no dia a dia. Tá ok? Depois a gente já conversa mais um pouco referente a isso, tá? Vamos fazer uma call também, você e eu, para a gente alinhar outros pontos, tá ok? Perfeito. Então, e aí eu queria já interar aí esse evento do dia 10, com Saporito Tino, Lugano e Márcio, que vocês, enfim, espero que tenham a sua presença lá no evento. E com certeza. Aí você está falando um pouco mais sobre tudo isso, tá? Muito tá obrigado. Okay, então. Obrigado mais uma vez, Bruno, Larissa, Fabiana, pelo tempo de vocês e poder passar todas essas informações para a nossa equipe e agências que estão participando nesse webinar. Tá ok? Um bom dia para todos e sucesso aí para todos. Obrigado, Bom dia, eu que agradeço. Obrigado.